Fala galera, tudo bem? Professor Michel com vocês. A gente vai falar hoje um pouquinho sobre estatística. Cara, isso daqui normalmente se dá na segunda série do ensino médio ou nos ensinos ali nono ano, por aí finalzinho de nono ano. Agora, isso cai em vários concursos, seja concurso público, Enem, provas militares como a ESA, por exemplo, isso daqui está sempre presente. Então vamos começar com essa parte introdutória, a parte inicial sobre estatística, falando bem devagar, falando todos os detalhes, para quando a gente chegar na parte mais específica de estatística, quando a gente for direto para as questões, você não tenha dúvidas bobas que te impeçam de aprender um conceito um pouquinho mais complicado. Tá beleza? O que é estatística em si? Vamos lá. É o estudo, é a análise e a organização de dados numéricos, certo? Dados numéricos, dados sociais, dados, qualquer tipo de dados. Então vamos lá. Nesse local tem tantos homens e tantas mulheres. Isso são dados, certo? Faz você concluir que ali naquele determinado local, uma ação comercial, por exemplo, ela vai ser mais válida para homens ou para mulheres, né? Porque você vai saber a quantidade de homens e a quantidade de mulheres que tem em cada local. A altura do pessoal, a idade do pessoal, você é dono de uma empresa que tem muitos funcionários, né? Então, a maioria deles calça 37, 38, então você sabe que no estoque tem que ter mais sapatos, mais EPIs, mais equipamentos, mais uniformes para pessoas com determinado número de calçados, calças, camisas e assim vai, certo? Então, a gente organiza os dados na estatística para poder tirarmos conclusões e prevermos eventos futuros. Tá legal? E como é que a gente organiza esses dados? Tem várias maneiras, mas as duas mais importantes são tabelas e gráficos, certo? Gráficos, a gente tem vários tipos também. Nossa, não sei nem contar quantos tipos são. Mas os mais comuns são esses aqui, ó. É o gráfico de barras ou gráfico de colunas. E aqui o gráfico que a gente chama de gráfico de pizza, ou gráfico de setores. Setores por quê? Porque cada pedacinho, isso é um círculo, certo? Cada pedacinho desse é um setor circular, por isso o gráfico de setores. Só que a gente chama carinhosamente de gráfico de pizza, né? Porque a pizza, o formato mais comum é redondo e cada pedacinho desse é uma fatia de pizza, tá legal? A gente consegue facilmente nesse gráfico ou nesse olhar qual é a maior coluna, qual é a menor coluna, qual é o maior espaço aqui, ó, qual é o maior setor, qual é o menor setor. Visualmente, aquela piadinha, pô, cara, tu não entendeu ainda, quer que eu desenhe? Isso fica muito óbvio quando a gente coloca estatisticamente os dados em gráfico. Todo mundo consegue avaliar melhor a evolução de determinados dados estatísticos através de um desenho, através de um gráfico, certo? Mas a gente também pode usar tabelas. E essas tabelas têm um nome específico, né? São chamadas tabelas de frequência. Antes de eu falar sobre as tabelas de frequência, eu vou te falar um pouco sobre o que é frequência. Eu posso te perguntar assim, com que frequência você vai ao cinema, por exemplo? Aí você me diz, eu vou tantas vezes ao cinema. Se eu fizer a chamada numa sala de aula, fulano, ciclano, beltrano, qual foi a frequência do nome Maria? O que você entende por isso? Quantas vezes eu chamei o nome Maria. Frequência é isso. É a quantidade de vezes que um dado numérico aparece na nossa amostra. Nome novo que eu estou falando, pelo menos aqui nessa aula. Amostra. O que é isso? É o nosso conjunto de dados, mesmo que desorganizado, certo? Uma turma inteira, de uma sala de aula de uma faculdade, de um colégio, de um cursinho, isso é uma amostra. Se eu for colher as idades de todo mundo na sala de aula, eu estou colhendo uma amostra, que significa idades da turma. Se eu for colher as alturas de todo mundo na turma, o número que cada um calça, o número que cada um veste de camisa, de calça, enfim, isso é uma amostra. E essa amostra será organizada em uma tabela ou em um gráfico. E a frequência é isso. É a quantidade de vezes que um número aparece na nossa amostra. Quando a gente fala só frequência, é isso. É a mesma coisa que falar frequência absoluta. Frequência e frequência absoluta é a mesma coisa. Então botei aqui, ó, frequência ou frequência absoluta. Existe uma outra frequência chamada frequência relativa. E como o próprio nome diz, frequência relativa, ela é relativa a alguma coisa, certo? A gente calcula a frequência relativa como sendo a frequência absoluta dividido pelo total da nossa amostra. Então,
Moralmente falando, vamos lá, a frequência relativa significa o quê? O quanto essa frequência absoluta, o quanto esse dado numérico representa na sua amostra toda. Por exemplo, caramba, metade da turma tem 20 anos. Isso significa que essa idade, 20 anos, ela é muito representativa na nossa turma. Então, ela, em relação à nossa turma, é a que tem a maioria dos dados. Certo? Frequência relativa ela pode ser apresentada em porcentagem ou em fração. Tudo bem? Que fração seria essa? Essa daqui, ó, é a frequência absoluta sobre o total. Como a gente tem aqui as frequências, se eu somar todo mundo, eu vou entender que eu tenho 25 idades, que o exemplo que eu estou usando, isso é um exemplo. O exemplo que eu estou usando para a gente entender o que é uma tabela, frequência, essas coisas, é um exemplo de idade de 25 pessoas. Então aqui eu tenho 25 idades. O meu total é 25. Qual é a frequência absoluta da idade de 18 anos? 2. Então a frequência relativa é 2 sobre 25. Tudo bem? Se eu quiser transformar isso aqui em porcentagem, você divide o 2 pelo 25, vai dar 0,08. 0,08 equivale a 8%. 7 seria 7 sobre 25. 10 sobre 25. 1 sobre 25. 5 sobre 25. Professor, tanto aqui no 10 quanto aqui no 5 a gente poderia ter simplificado, não é? Sim. Mas na hora de montar, eu gosto de montar em todas as turmas que eu dou aula a frequência relativa com o mesmo denominador. Daqui para frente, se você quiser dividir para simplificar, tudo bem. Ah, professor, eu devo representar a minha frequência relativa em porcentagem ou em fração? Você tem que entender que ela serve à representação tanto em fração quanto em porcentagem. Em uma questão ela vai vir como porcentagem, em outra questão ela vai vir como fração, outra questão ela vai vir como decimal. O que é o decimal? É você dividir um número pelo outro. Só isso. Tudo bem? Então, entenda. Uma tabela de frequência, essa é uma tabela simples. Existe uma que não é simples? Sim. É a que a gente chama tabela por intervalos de classe. Ao invés de eu falar as idades especificamente, né, 18 anos, 20 anos, 25 anos, eu poderia falar, ó, essa faixa é de 18 a 20 anos. A faixa seguinte é de 20 a 22 anos. É uma tabela que representa intervalos de idade, intervalos de altura, intervalos de peso, intervalo de qualquer coisa. Aí é o que a gente chama de tabela de intervalos de frequência. Isso a gente vê num outro momento. Tudo bem? Então, recapitulando, a estatística pode usar gráficos, os mais comuns são gráficos de coluna ou barras, e gráficos de pizza, ou gráfico de setores, e tabelas de frequência. Frequência ou frequência absoluta é a quantidade de vezes que um número aparece na nossa amostra, e a frequência relativa é a frequência absoluta sobre o total. Frequência absoluta ou frequência, né, pessoal? Com isso, eu entendo só de olhar para cá que a maioria da turma tem 25 anos. Deu para entender? Porque é a maior porcentagem da turma. Eu posso entender dessa maneira. Tá legal? Galera, eu vou chegar um pouquinho aqui para o lado para você copiar, dar um pause aí no vídeo e copiar todos os detalhes, e a gente vai se ver num próximo vídeo sobre estatística para a gente falar das coisas mega importantes que caem em todos os concursos, que se chamam medidas de tendência central, média, moda e mediana. Fica aí, tá? Próximo vídeo.